João Magalhães. Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia, nosso comentarista político do jornal O Dia News. E você mandou uma foto, aquela foto? Sim, enviei aquela foto. Tá pronta aí a foto, Pajoso? Tá pronto? Se estiver pronto, pode colocar na tela. A gente trata já do assunto. Tá certo. Pronto. Tá vendo aí? Vamos lá. Da esquerda da sua televisão para a direita. Nós temos o deputado estadual Pablo Santos, secretário de Turismo, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Picos, apoiado pelo Palácio Karnak. Isso. Deputado federal Francisco Costa, PT. Depois, João. O sogro, de doutor Francisco Costa, que é vice-prefeito lá de Amarante. É vice-prefeito de Diego Teixeira. É filiado ao PT. Exato. Então lá nós temos oficialmente uma aliança entre PT e progressista. Na sequência, a deputada estadual Bárbara do Firmino, que é do Progressista Mais. Aliada ao Karnak agora. Nós temos o pré-candidato a prefeito. Não é Professor Adriano. Professor Adriano, que é do Progressistas, pré-candidato a prefeito, apoiado pelo prefeito Diego Teixeira, que é o de camisa verde. O prefeito Diego Teixeira já foi reeleito, Foi reeleito, não pode mais ser candidato à reeleição. Depois do prefeito Diego Teixeira, deputado federal Júlio Arcoverde, progressistas. E ao lado do deputado federal Júlio Arcoverde, o deputado estadual doutor Vinícius Nascimento, PT. A partir dessa foto, depois teve um bate-boca do presidente da Executiva Municipal com o deputado estadual Fábio Xavier. Não é nem um tom acima, não, são vários tons acima. E a repercussão na imprensa, não só da foto, mas dessa, digamos, troca de farpas, fez com que o PT marcasse essa reunião da Executiva, que, na minha opinião, vai dar mais problema ainda do que deu essa foto. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa realidade, João Magalhães está aqui para a gente tratar sobre o governo Lula. Exatamente, Douglas. O relacionamento, na verdade, os desafios do governo do presidente Lula nesse relacionamento com o Congresso Nacional para este ano de 2024. A gente sabe que ano passado, por exemplo, o governo do presidente Lula teve muita dificuldade no relacionamento com o Legislativo. Algumas pautas importantes, alguns projetos importantes foram aprovados, mas demandaram ali uma capacidade de articulação muito grande, inclusive um esforço do governo no que diz respeito à liberação de emendas. O PT chegou, aliás, o governo Lula chegou a destinar áreas importantes do governo para partidos e esses partidos não retribuíram, no mesmo potencial, da mesma forma, com votos no Congresso Nacional. E o deputado federal Francisco Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, comentou um pouco sobre esses desafios do governo Lula no relacionamento com o Congresso para este ano de 2024. É uma sonora do deputado federal Francisco Costa que a gente vai conferir agora. Para quem iniciou o mandato ali em fevereiro, em janeiro de 2023, aonde toma posse em fevereiro uma Câmara aonde o presidente Lula tinha algo em torno de 150 votos, do seu campo político mais próximo. Então seria algo desafiador você aprovar projetos importantes, como a PEC, você precisa de 308 votos. E essa capacidade de diálogo do presidente Lula, compreendendo que precisamos agregar forças para poder ter governabilidade e o plano de governo apresentado pelo presidente pudesse se tornar realidade. Programas importantes. Aí o que eu acho, sabe o que é? Pode abrir aqui embaixo, Fabrício? O que eu acho aqui, sabe o que é, O seguinte, a gente está falando agora há pouco a gente estava falando sobre essa história de Amarante. Sim. O deputado estadual João de Deus, em conversa com o Ezequiel Araújo, falando, olha, essa questão de fidelidade, essa questão disso, daquilo, João. E o deputado federal, Francisco Costa, falando exatamente base de apoio ao presidente Lula. A base de apoio ao presidente Lula tem progressistas, que foi a oposição, mas não foi a oposição há um certo tempo, não, na eleição passada. Sim. Nós temos União Brasil, que tem inclusive 3 ministérios, ocupa ministérios importantes em Brasília. Nós temos republicanos. Sim. Nós temos deputados inclusive do PL.
Sim, Alguns fazem aliança e votam de acordo com os interesses do governo. É isso. Nesse caso, ainda tem um detalhe. Qual é o detalhe? Boa parte dos parlamentares do PT no Piauí não são PT de origem. São ex-MDB, PL, inclusive. Exatamente. Ex-PTB. Pessoas que chegaram no partido devido às circunstâncias, né, da cláusula de barreira. E se os petistas já tinham alguns, esses apoios, esses que chegaram aqui tem vários. Então, quer dizer, como é que você chega para alguém e fala assim, você não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer assim. Quando você abre a ponta da caneta ou do lápis, 30% ou 40% da base de apoio do parlamentar se desfaz. Quem é que vai aceitar isso, João? Ninguém vai aceitar. E é bom lembrar... Diferente do presidente Lula, que viu a dificuldade de montar a base. Espera aí, chamou ali... Vamos lá chamar todo mundo, conversar. O que é que o governo federal precisa? Aprovar os projetos. Para isso, o que é que ele precisa? De voto no Congresso. Quem tem voto no Congresso é deputado federal e senador. Acabou. Então, o diálogo é um pouco mais direcionado e concentrado no sentido de fazer com que o Congresso tenha a capacidade ali de aprovar pautas importantes. Claro que para isso há um custo, né? Há um diálogo que precisa ser feito. É bom lembrar que todo mundo tem acompanhado que nos últimos anos o Congresso Nacional tem, de certa forma, avançado no que diz respeito à autonomia, né, inclusive de execução de orçamento, as emendas parlamentares. Hoje, um deputado federal tem 16 milhões de reais de emendas parlamentares impositivas que devem ser liberadas e que eles, obviamente, encaminham para as suas bases eleitorais. É um parlamentar, mas que tem à sua disposição muitos recursos para executar obras, enfim, para direcionar aos municípios. Isso tem feito, de certa forma, gerado um enfraquecimento do poder executivo. Quando a gente linka esse assunto com a questão das dificuldades dos parlamentares estaduais, né, em seguir, de certa forma, o mesmo grupo político em todos os municípios, é exatamente porque os parlamentares, primeiro, eles têm uma certa independência. E também pelo fato de que nenhum parlamentar vai abrir mão de um apoio em um município por conta de uma circunstância estadual. A gente sabe que nas eleições municipais, os acordos, né, normalmente o cenário municipal, o cenário local se sobressai diante do cenário estadual, porque se um deputado é votado em um município por um grupo político, ele vai dar apoio àquele grupo político, mesmo que ele se alie a algum adversário em nível estadual. As eleições municipais têm, tradicionalmente, esse poder de fazer com que os interesses se sobressaiam, né, diante do cenário estadual, até porque, no final das contas, Douglas, todo mundo quer ganhar a eleição, todo mundo quer ganhar espaço de poder. Se um deputado estadual do PT tem um apoiador que lá em determinado município vai apoiar alguém do Progressistas, é claro que ele vai continuar mantendo esse apoio, porque, afinal de contas, o que está em jogo é, inclusive, a sobrevivência política desses líderes. E em alguns casos, o exemplo que nós utilizamos, o próprio estado do Piauí, em alguns casos você tem, inclusive, questões familiares. Sim. No caso de Amarante, por exemplo, nós temos o quê? No caso de Amarante, nós temos o sogro do deputado Francisco Costa, que é vice-prefeito, a esposa do deputado Francisco Costa, que é vereadora. Então, quer dizer, é muito difícil você chegar e dizer, voltar, digamos, ao período em que o PT era simplesmente o maior partido de oposição. Exato. O PT, é bom lembrar, é um dos maiores partidos do Brasil, se não o maior, enfim, não sei, mas um dos maiores. Fica entre os maiores, para não causar polêmica. Está no top 3, né? Sim. Top 3. E o PT já ganhou 5 eleições presidenciais depois da redemocratização. Sim. Ganhou com Lula, depois Dilma, depois Dilma, que foi empichada, assumiu Temer, Bolsonaro, depois Bolsonaro e agora Lula novamente. Então são 5 eleições presidenciais. Aí o PT, que não é menino, não é nada, o próprio presidente Lula, esse sim é, digamos, no bom sentido, uma raposa política. Sim. Não, peraí, tenho que conversar, tenho que compor. O próprio governador Rafael Fonteles. Tudo bem, o governador saiu da eleição com uma base muito grande. Foram 300 mil votos 22 de maioria. Deputados estaduais, né? E com apoio popular, né? Porque não adianta você ganhar a eleição e não ter apoio popular. Nesse caso, o governador saiu com deputados do Solidariedade, PT, MDB, PSD, não é? Sim. Isso. Aí depois você tem agora a chegada da deputada estadual Bárbara do Firmino.
Que vai agregar a base. Que vai agregar a possibilidade da chegada do deputado estadual Marder Menezes para o PSD. Então veja que vai ficar uma base de 24. Sim. Não, é uma maioria, não é nem absoluta, é absolutíssima, né? Aprova qualquer projeto. Não, até mudança na Constituição do... Então, eu acho particularmente, não discutir já na política do dia, eu acho que isso vai dar uma confusão. Tentar normatizar, porque eu vou só adiantar o que eu quero perguntar para o João daqui a pouco, com o Tássio e o Ezequiel. Vai se estabelecer uma regra válida para todas as situações ou vai ser estilo promoção quando se faz na televisão? Você bota as letras garrafais dos benefícios e os asteriscos passando rapidamente embaixo, você nem consegue ler. É bom lembrar que é uma regra que é impossível de ser cumprida. Impossível ser cumprida. A gente pode citar o exemplo, rapidinho, Douglas, de São Raimundo Nonato, onde lá o próprio PT é dividido, porque tem uma ala ligada ao deputado Elisaís, que chegou no PT agora, né, nessa articulação, e uma ala do PT, que é mais raiz, vamos dizer, que sempre comandou o Diretório Municipal, que hoje é aliado de Marcelo Castro, e aí você vai impedir essa ala do PT de fazer uma aliança com Marcelo Castro, que é aliado do PT tradicionalmente? E outro detalhe, Pix, por exemplo, que é uma tentativa da base para trazer o secretário de Defesa Civil Nerinho. E aí, como é que fica? Exatamente. Aí, se você abre a sessão aqui, o outro do outro município abriu porque é maior, porque é mais... Rapaz, eu estou dizendo, isso vai dar confusão. E não pode engessar, porque senão a liderança estadual perde voto. E perder voto é o que ninguém quer. A liderança estadual, como disse o João, vai perder voto visando o quê? Ora, mas rapaz, passou a eleição municipal, aí já tem a estadual. Sim.